Você de Piracicaba, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite a todos. Estamos iniciando a Semana Nacional da Família na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. Este evento ocorre através da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, instituída pelo Decreto Legislativo 1/2020, que foi proposto ao final de 2019 e aprovado em fevereiro deste ano. Compete à Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família participar e promover debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, estudos, reuniões, seminários e outros eventos junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades. Acompanhar as políticas públicas e propor indicações que se relacionem à defesa e promoção da vida e dos valores da família. Acompanhar, propor e discutir proposições legislativas que dizem respeito ao tema, bem como realizar estudos visando a atualização da legislação já existente, observando a competência legislativa municipal. Promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentares e entidades de outros entes federados, bem como entidades do setor privado e sociedade civil sem fins lucrativos, objetivando o aperfeiçoamento dos trabalhos e ações conjuntas. Inicialmente, a proposta era realizar um evento presencial no início deste ano. Porém, devido à pandemia, vamos fazer em formato de lives, no total de 3 noites, sendo a primeira, na noite de hoje, amanhã, quarta-feira, dia 12, e sexta-feira, dia 14, agora de agosto, iniciando sempre às 20 horas, com transmissão pelo canal 4 da NET, o canal 60.4 UHF, canal 9 da Vivo TV, ou pelo site da Câmara, www.câmarapiracicaba.sp.gov.br/TV, na página da Câmara no Facebook e o canal do YouTube, TV Câmara Piracicaba, programação em tempo real. Eu quero agradecer todos os vereadores presentes na sessão em que aprovamos por unanimidade essa Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que proporcionou a realização deste evento. Agradeço também a mesa diretora dessa Casa de Leis, na pessoa do presidente Gilmar Rota, que apoia esta iniciativa, e a todos os servidores da área de TI, da TV Câmara, comunicação, equipe de Libras e demais equipes da Câmara que fazem essa transmissão chegar até você que nos acompanha. As lives terão a seguinte dinâmica. Eu me encontro agora, no momento, no plenário da Câmara, que está vazio, sem a presença de público. Estou conectado com os demais convidados através de uma plataforma digital de comunicação. Em cada noite teremos um palestrante que abordará um tema relacionado à vida e à família, e também convidados especiais que apresentarão sua experiência em nossa cidade. Nessa noite de abertura, temos a honra de receber a doutora Roberta Castro, que abordará o tema A Proteção da Vida para a Plenitude. Muito obrigado, doutora Roberta, pela gentileza em estar conosco e seja bem-vinda. Doutora Roberta nos ouve, você pode liberar o seu áudio. Não estamos te ouvindo ainda. Você precisa liberar aí o seu áudio. Não está saindo o seu áudio. Eu vou acolhendo aqui os outros participantes, tá, doutora? Daí você vai se ajeitando aí. Tecnologia é assim mesmo, né? Nós vamos
nos adequando a essa realidade. Então, gostaria de saudar aos nossos convidados. Nós temos aqui a Laísa, da comunidade Corpus Christi. Seja bem-vinda, Laísa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Boa noite, eu que agradeço, né, a sua participação. Estamos também aqui com o Valdinei Toninho, Ney, todos conhecemos como Ney, da comunidade Missão Teotocos. Ney, é um prazer estar com você, boa noite. Ney, você tem que liberar o seu áudio também. Isaac, boa noite a todos, obrigado pelo convite e parabenizo você, Isaac, pela iniciativa e está promovendo esta semana. Ok, Ney, muito obrigado. Depois nós vamos interagindo aqui no decorrer dessa live. Doutora Roberta, como é que está o seu áudio agora? Dá uma liberada aí no microfone. Agora deu, agora estou ouvindo vocês. Agora ficou legal, que bom, maravilha. Bom, lhe apresento aqui para toda a nossa população, todos aqueles que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, nossos internautas, né? Doutora Roberta Castro é ginecologista, obstetra, formada também em ultrassonografia, ambas formações pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em terapia familiar sistêmica. Doutora Roberta, muito obrigado aí pelo seu sim estar conosco mais uma vez. E eu também quero deixar aqui, claro, para a população, aqueles que estão nos acompanhando de norte a sul do Brasil, todos que estão nas redes sociais podem interagir conosco. Como que você faz isso? Enviando seus comentários e perguntas através do Facebook ou então no chat do YouTube ou também pelo WhatsApp. Estamos dando aqui uma opção de WhatsApp, o telefone 19 99271 9444. Repetindo aqui, para você interagir pelo WhatsApp, 19 99271 9444. Aí você consegue também, se assim for da sua vontade, interagir pelo WhatsApp com perguntas e comentários. Você pode ir fazendo no decorrer da palestra, tá? E nós vamos recolhendo isso, vamos organizando, e após a palestra da doutora Roberta, haverá um momento ali de colocar o seu comentário, a sua pergunta, para que ela possa interagir conosco, tá joia? Doutora Roberta, mais uma vez, obrigado. A palavra está contigo e estamos ansiosos pela sua contribuição para essa Semana Nacional da Família. Isaac, eu que agradeço, né, a presença e poder estar com vocês. Uma imensa alegria, ainda mais para esse tema, né, que é algo que eu escolhi trabalhar na minha vida, algo que eu faço todos os dias, que é lidar exatamente com esse processo da estruturação familiar, né? Família é muito mais do que só falar que temos um pai, temos uma mãe, mas a família é uma constituição interior, é algo que faz com que nós nos tornemos quem somos, que tomemos as decisões da nossa vida em relação a toda a sociedade, né? Então, é muita alegria poder falar disso, né? E o tema que cabe, né, é a questão do nascituro e infância, né? A proteção da vida para a plenitude, né? E como é importante a gente entender um pouco mais desse processo, né? Como médica, poder trazer um pouco para vocês do que acontece nos bastidores, né? No interior, tanto fisiológico da mulher, quanto na família, né? Da estruturação familiar em torno dessa vida que vem através do nascituro, através do bebê, através da gravidez. É um tema que hoje as pessoas falam demais, né? Está em foco aí, vira e mexe, volta a ser tema importante no contexto nacional por causa da descriminalização do aborto, né? Desse debate intenso. Mas é algo que eu percebo como ginecologista, como terapeuta, que fica um debate muito superficial e algo muito típico da nossa sociedade, em especial da sociedade atual que vivemos, que é a negação das responsabilizações e o desejo intenso de não ter necessidade de pagar com os seus sacrifícios aquilo que se constrói. Então, os debates que são feitos geralmente são muito superficiais, é a pontinha do iceberg, né? O bebê e o que se faz com o bebê é só a pontinha do iceberg de todo um processo de estruturação social que tem sido negligenciado.
né? Mas vamos entender um pouquinho melhor, porque eu acho que quando o ser humano fica confuso, né? Quando a sociedade está confusa, vale muito a pena a gente olhar para o que é natural, para ali encontrar as respostas que nós precisamos para tomar as melhores decisões. Então, por isso que eu queria trazer um pouco também da fisiologia do processo da gravidez, né? Para a mãe, para o pai e para o bebê, porque é muito lindo, é um processo muito intenso, que desde a fecundação ele traz muito para nós. Então, por exemplo, a mulher, ela nasce, né, já com as suas células germinativas guardadas nos seus ovários, e aquelas células, elas começam a fazer uma divisão celular, mas elas param no meio do caminho e ficam ali estáveis e paradas esperando para poder terminar o desenvolvimento da sua capacidade germinativa. E aí, quando acontece o ato sexual, quando acontece a presença do espermatozoide, o espermatozoide também é uma pré-célula, ele ainda é algo que ele tem potencial de gerar a vida, mas ele ainda é uma pré-célula, e aquele espermatozoide, lutando com todos os outros, ele consegue chegar até o óvulo, ele é potencializado pelo ambiente da mulher, pelo útero, pelas enzimas, pelas proteínas que estão ali, pelas substâncias que estão ali dentro do útero. Aquele espermatozoide é potencializado e aí ele consegue entrar dentro do oócito primário e liberar ali o seu conteúdo. O que é o conteúdo? A gente chama de pronúcleo masculino. Quer dizer, ainda não tem nenhum potencial, é um pronúcleo. E com a entrada do pronúcleo, aquela célulazinha também feminina que estava parada naquela divisão, com a presença do pronúcleo masculino, ela termina o seu desenvolvimento e se torna um pronúcleo feminino. Ambos com só metade da nossa carga genética, 23 cromossomos, ambos ainda ainda vão poder se desenvolver, mas ainda não têm capacidade nenhuma sozinhos. Mas quando eles se unem, cada um contribuindo com a sua metade, cada um contribuindo com a sua responsabilidade, quando eles se unem, esses dois pronúcleos, aí eles podem formar um novo indivíduo, né? Existem várias concepções, né, do que é um novo indivíduo, um debate intenso na comunidade científica, mas o que eu posso dizer é o seguinte: aquele DNA que é formado por aquele pronúcleo feminino somado ao pronúcleo masculino, aquele novo DNA, 46 cromossomos, ele nunca existiu. Ele é único. Aquele DNA nunca existiu. Ele não é pai, ele não é mãe, ele é uma nova célula com um novo DNA, a gente chama de zigoto, e esse zigoto tem total potencial de desenvolver um ser humano. Né? O conceito de pessoa também é um conceito que tem diversas facetas, né? Mas um conceito bem aceito é que pessoa é o ser humano, né? Da sua definição de persona, na origem da palavra, é um ser humano. Ali naquela célula está um ser humano em potencial. Aquele ser humano precisou de um bom ambiente para se desenvolver, precisou coletar daquele ambiente em que ele estava aquilo que era necessário para que ele pegasse a sua potencialidade e se transformasse no pronúcleo masculino e no pronúcleo feminino. Então, já na fecundação, tem um ensinamento que a gente hoje na sociedade ainda não entendeu, né? A maternidade hoje, ela está muito nas costas da mulher. A maternidade hoje, isso é algo que as maiores defensoras dos movimentos a favor do aborto, da descriminalização do aborto, elas falam muito isso, que a mulher está sozinha nesse processo, que a mulher tem que arcar com as consequências dessa vida, que a mulher tem que deixar a sua vida para criar o seu filho. E sim, eu concordo com elas. Nós precisamos aprender que um ser humano, ele precisa ter de todos os lados dele o apoio que ele precisa para se desenvolver de maneira equilibrada. A natureza já ensina que precisa de um pronúcleo masculino e um pronúcleo feminino para que esse oócito consiga se tornar de verdade um zigoto. E que esses dois pronúcleos, eles precisam de um ambiente favorável, de um ambiente seguro, de um ambiente que os favoreça, para que eles peguem o seu potencial e se transformem num potencial de vida. Então, essa organização do zigoto, para mim, já dá muitas dicas de como nós deveríamos de verdade lidar com a questão do nascituro, com a estrutura familiar do nascituro. A mulher não deveria ser cobrada de ninguém
para que lide com essa situação sozinha. Né? Tem um estudo lá nos Estados Unidos que ele disse que 80% das mulheres que abortaram disseram que se elas tivessem uma estrutura ao redor, elas não abortariam. A imensa maioria das mulheres que vai contra a maternidade, ela faz isso porque ela justifica isso através da vida dela atual, onde não cabe aquele bebê, onde não cabe uma gravidez, porque a estrutura que ela tem não dá suporte a ela. Então, isso não traz repercussão só na questão do aborto ou não do aborto. Não quero aqui só falar de aborto, quero falar de toda a gravidez. Quero falar das crianças que nascem sem o pai, das crianças que nascem num ambiente instável, das crianças que nascem numa situação de risco, onde, na verdade, aqueles adultos que se envolveram nesse processo, eles não estão assumindo a sua responsabilidade. Isso está muito enraizado na nossa sociedade, de início, nessa responsabilização, que é algo que não se fala. Por exemplo, na questão da consciência sexual, né? As pessoas discutem o que se fazer com o neném, o que se fazer com o aborto, como fazer para não se ter DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, como fazer tudo isso. E aí o governo lança campanhas de uso de camisinha, de métodos de longa duração, de anticoncepcionais, seja do DIU, ligadura tubária e tudo, e o governo vai tentando apagar estes incêndios, vai tentando tapar estes buracos que estão acontecendo no final, sem entender que antes disso é preciso refazer a dignidade, a consciência sobre a sexualidade, sobre a beleza da sexualidade, sobre a importância da sexualidade e a responsabilização da sexualidade. Tem um dado que é trazido muito pelos movimentos pró-abortistas que dizem que 50% das mulheres que praticam aborto fazem isso de maneira recorrente. Eles usam isso como um argumento para justificar que o aborto não traz tantos males emocionais e psicológicos à mulher, e por isso ela recorre de novo a isso. Para mim, isso é uma imensa percepção de que a mulher que praticou o aborto, ela ter o acesso ao aborto não faz com que ela gere consciência, não faz com que ela mude a estrutura que ela tem vivido e não faz com que ela escolha melhor como lidar com a própria sexualidade. Então, essa conscientização sexual, essa conscientização da dignidade, da importância do sexo e da responsabilização do sexo é algo que, para mim, é sinal na sociedade de que as pessoas não querem mais viver o altruísmo, viver a doação de si, viver o uso do sacrifício para a construção de quem eu quero ser e da sociedade que eu quero ter. Né? As sociedades antigas, elas tinham muito mais percepção do preço que se há de pagar para que a gente construa aquilo que a gente deseja ser. Então, a nossa geração hoje não, né? Uma geração muito mais acostumada com o conforto, com o lazer, com o prazer e com o suporte externo para lidar com as minhas necessidades. Nossa geração, infelizmente, quer viver o benefício sem pagar o preço para esse benefício. E assim acontece na sexualidade, onde hoje a gente não tem uma política pública razoável de educação sexual, né? Não é isso, educação sexual não é distribuir camisinha, educação, até porque os índices só têm aumentado. Quanto mais se faz campanha de distribuição de camisinha, de que vida sexual aberta, ativa, mais com consciência, os índices têm aumentado cada vez mais das DSTs, a gravidez na adolescência não baixou. Então, essa política tem se mostrado ineficiente para poder gerar consciência. Eu que atendo, né, jovens, adolescentes, e vejo o quanto é ineficaz você dar ao jovem o estímulo para que viva livremente a sua sexualidade sem essa responsabilidade sobre aquilo que isso acarreta. E eles não têm mesmo, né? Eles não têm consciência sobre camisinha, sobre educação sexual. Não é isso. Estou falando sobre a consciência sexual, sobre a dignidade sexual e a escolha que eu preciso fazer dos meus atos em relação à minha sexualidade, porque cada ato desse tem uma consequência e essa consequência vai afetar diretamente a minha vida.
Então, esse sentido do sacrifício, ele está implícito na vida da mãe e do pai. Né? A mãe, desde o início da gravidez, então eu falei do zigoto, né? O zigoto vai passeando pela trompa até que ele entra dentro do útero. Ali, quando ele entra no útero, até antes dele entrar no útero, todos os hormônios da mãe já mudaram. A fisiologia do corpo da mãe já mudou. O coração aumenta, o volume sanguíneo aumenta de 10% a 50% durante a gravidez. Ela tem anemia, ela divide as suas vitaminas, os seus hormônios são divididos com o bebê. E daquela célula microscópica, que foi a junção do pai e da mãe, daquela célula microscópica, o corpo da mãe se divide, se doa, se sacrifica para gerar uma nova criança que vai ter tudo do corpo da mãe, vai absorver tudo deste corpo da mãe. Então, o ato da maternidade é um ato de doação, é um ato de dar de si para a geração de um novo indivíduo. Então, entender a maternidade e responsabilizar a maternidade não pode ser feito de maneira consciente sem a valorização do sacrifício, sem a valorização do que é doar de si. Mas eu penso que a estruturação familiar precisa tirar o peso dessa doação de vida, desse sacrifício, somente dos braços da mãe, somente dos ombros da mãe. O pai precisa também tomar consciência, e isso é muito pouco feito na nossa sociedade. Hoje, mais de 50% dos lares brasileiros, a chefe da família é a mulher. São lares onde o pai não é uma figura confiável, não é uma figura com que a mulher pode contar. Né? O abandono da mulher após da adolescente, da mulher depois da gravidez, da descoberta de uma gravidez não planejada, é imenso. E aí a gente como sociedade, nós precisamos reestruturar isso de forma que o homem entenda o seu papel e a sua responsabilidade, não só em pagar o valor da pensão alimentícia, mas como presença, como responsabilidade dos atos que ele tem, da sexualidade que ele exerce. Né? A mulher não faz o filho sozinha e ela não pode ser responsabilizada sozinha por esse ato. Penso que a nossa sociedade, o nosso Estado deveria olhar os olhos para fortalecer essa responsabilização do homem no processo de dar o suporte para essa mulher, para que ela possa ser mãe. De qualquer forma, a estrutura familiar ela tem esses 3 pilares: o pai, a mãe e o filho. Né? De maneira natural, não há nenhum outro relacionamento de maneira natural que possa gerar uma criança. Por isso que eu estou falando do pai, da mãe e do filho. Né? Fisiologicamente, essa é a única maneira de se ter um novo ser, né? Uma nova criança. Doutora, então, me permite só uma intervenção. A questão a senhora trouxe uma informação aqui bem interessante, fazendo essa comparação do sacrifício, no sacrifício desde a concepção, que é uma doação de si. E isso é muito forte na relação materna, e ela precisa continuar na relação paterna. E a sociedade, como a família, ela possui essa marca de ser a célula, usando aí um paralelo da fisiologia, é a célula mãe da sociedade. Está na nossa Constituição Federal. Então, como célula mãe, a família também necessita se sacrificar na sociedade. Ela precisa gestar as vocações, gestar o cidadão, gestar ali as pessoas que vão atuar na vida, enfim, em sociedade, seja em empresas, escolas, etc. Achei muito pertinente essa comparação dessa doação, né? E eu acho que isso pode ajudar as análises quando nós, os pais, as mães, enfim, vivemos numa situação de educar os filhos, estamos dando tempo, noites, enfim, né, se doando, né? Isso também é um reflexo do que a sociedade pode fazer para que ela se construa. Exatamente. O problema é que hoje a nossa sociedade assimila o sofrimento com algo ruim. Assimila o sofrimento
com algo que gera tristeza, com algo que gera o apagamento de quem eu sou, quando na verdade não é isso. O sacrifício, ele é doação de si, mas quanto mais eu me dou por algo que eu realmente acredito, quanto mais eu me dou por algo que vale a pena, mais eu me fortaleço e mais eu me encontro, mais eu me torno quem eu sou. Então, esse conceito de desassociação do sacrifício da felicidade é algo que nós precisamos mudar nas bases mais bases, né, da sociedade. As crianças não aprendem mais a fazer sacrifícios, as crianças não aprendem mais a dar de si. E aí gera esses adultos que querem usufruir do prazer sem lidar com a responsabilidade desse prazer. Usufruir dos relacionamentos, usufruir das pessoas, dos convívios, dos vínculos afetivos, sem dar de si verdadeiramente. E isso traz uma intensa frustração, porque na doação de si está a felicidade, está a realização pessoal. Então, quando a gente conversa com alguém que entende o valor do sacrifício, então dá para entender o que é ser mãe e o que é ser pai. Porque ser mãe e ser pai é sacrifício, é doação, né? Desde a concepção, é uma entrega do seu corpo, e a mãe, quem é mãe sabe disso, né? O corpo nunca mais volta ao que era antes. É uma doação de si, é uma doação do seu corpo. Então, você entrega de si para formar um novo ser humano, mas você entrega todos os dias. Você entrega quando você dá limites, você entrega quando você provê as necessidades dessa criança, você entrega quando você tem um relacionamento afetivo com essa criança. Você entrega quando você dá o exemplo pessoal para a constituição moral desta criança. Então, toda a formação de um ser humano é doação. E era para ser assim, entre essa doação que vai de pai para filho, de mãe para filho, e depois essa criança cresce de pai para filho, de mãe para filho, até que toda a sociedade se estabeleça e encontre o seu lugar. Essa doação precisa ser valorizada, mas precisa ser equilibrada entre a figura materna e a figura paterna. Precisam esses dois pilares entenderem que é responsabilidade deles a formação dessas crianças, a formação desses filhos. Então, quando a criança nasce, né, já desde a gestação, ela absorve, e já tem diversos trabalhos da psicologia, não só da psicologia, mas da embriologia, que é o ramo médico, né, que estuda o bebê, o feto, e da psicologia, que percebe como são importantes as marcas do feto no desenvolvimento desse ser humano depois. Como é marcado na nossa vida a nossa personalidade, as nossas tomadas de decisão, nossa forma de lidar com as coisas é influenciada pelas marcas que nós carregamos já desde o ventre materno. Então, o mundo ideal seria que houvesse a estrutura para que esse pai e que essa mãe pudessem estar ali fazendo essa doação de si e encontrasse na sociedade suporte para viver este processo de maneira agradável, tranquilo e no ambiente seguro. Seria o ideal. Mas se isso não acontece, e aí eu tenho dezenas de exemplos das minhas pacientes para mostrar isso, de pessoas para mostrar isso, quando o pai não assume esse processo, quando o pai não está ali para cumprir este papel, então, ou um dos dois, ou a mãe acaba falecendo, ou acontece alguma coisa com a mãe, um dos dois precisa assumir essa criança, defender essa criança e gerar para essa criança, mesmo de maneira mais sacrificante, este ambiente. E quando nenhum dos dois dá conta de fazer isso, então o Estado precisa garantir esse ambiente para que esta criança, mesmo que esse binômio falte, pai e mãe falte, para que essa criança tenha o direito dela à vida, porque já é um ser humano, já é uma pessoa. E não tem como eu contabilizar ou colocar numa balança qual o valor de uma pessoa, né? Estamos em tempos de coronavírus, né? Existem diversas pessoas hoje, neste momento, pessoas capazes, pessoas inteligentes, pessoas que contribuíram demais para a sociedade, pessoas que são muito, muito produtivas socialmente falando, que estão hoje num leito de UTI, entubados, sem consciência, sem produzir, estão ali. Essa vida tem menos valor do que a minha que estou aqui produzindo? De forma alguma, porque o valor da vida está na sua constituição.
na sua verdade, na sua identidade de quem é. Então, um feto que, mesmo não produzindo para a sociedade, mesmo que nem ainda tenha consciência cerebral, porque emocional ele já tem, mas consciência cerebral, mesmo que nem tenha cérebro, esse feto, se ele é considerado pessoa, se ele é considerado um novo ser, então ele precisa ser defendido no seu potencial, ele precisa ser defendido e garantido pelo Estado para que ele tenha, sim, possibilidade de se desenvolver, mesmo que falte esse binômio. Mas eu vou além. Para mim, essa é só a ponta do iceberg. No fundo, ninguém quer discutir os reais problemas. No fundo, ninguém quer falar do que realmente precisa falar, que é essa responsabilização, que é essa consciência sexual. Quer dizer que cada escolha minha em relação ao prazer tem uma consequência e que eu preciso entender que se eu escolho o que eu decido fazer, eu vou precisar pagar o preço disso. É algo que a gente ensina para as crianças desde pequenininho, que é o que gera o real cidadão. A minha decisão é a consequência dessa decisão, né? Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 2,5. E a luta diária é exatamente para isso, para que ele possa tomar as decisões dele, entendendo que cada decisão que ele toma tem uma consequência e que ele vai assumir essa consequência. Eu posso ajudá-lo nessas consequências, eu posso fazer com que ele faça isso de maneira melhor, mas, no fundo, a decisão é dele e a consequência é dele. Então, a sociedade precisa parar de querer apagar a consequência ao invés de discutir a sua decisão. Por exemplo, eu conheço pacientes adolescentes que, com a facilidade de pegar a pílula do dia seguinte no posto e tudo, que tomam a pílula do dia seguinte 2, 3 vezes por mês, né? Que é um método de emergência para se tomar após uma relação desprotegida, é um método muito agressivo, hormonalmente falando, e elas fazem isso como se fosse uma bala. E toma. Ou que procuram um aborto recorrentes vezes. E ninguém chega para elas e fala, ei, ou que tem um filho de várias pessoas, um filho com cada pai, e nenhum desses pais assume esse filho, e ninguém chega para ela e fala, olha, escolha melhor os seus parceiros, escolha alguém que possa te dar suporte. Será que vale a pena viver o ato sexual com essa pessoa? Será que essa pessoa realmente merece estar com você nesse processo? Então, penso que a educação sexual tem sido feita de uma maneira muito superficial, muito infantil, sem gerar a real consciência do que é ter uma maturidade sexual, do que é viver em plenitude a sua sexualidade, viver bem, com intensidade a sua sexualidade, entendendo que cada decisão tem sua consequência e que eu preciso assumir essas consequências. Então, o filho fica perdido no meio da história, né? E penso que é papel nosso, meu como médica e também dos políticos, de todo mundo, papel social, gerarmos essa conscientização de que precisamos escolher quais sacrifícios queremos fazer para construir a vida que nós desejamos ter. Ô, doutora, Isso envolve... Pode falar. Se me permite aqui mais uma intervenção, a questão do valor intrínseco da vida, né? Às vezes pode não ficar claro, né, que na concepção, toda a potência daquilo que a pessoa pode ser, ou até usar a expressão do dever ser da pessoa, tudo isso já está acontecendo. Então, existe um valor, existe a vida. Quando se fala em vida, já é um conceito todo que se coloca. Não virá depois tem as fases da vida, mas não tem como isso aqui até aqui é não vida e daqui para cá vamos considerar vida. E isso é importante para que nós possamos até refletir sobre isso, né? Que o ato, já na concepção, é a consideração fisiológica que é vida. E a partir daí, esse sacrifício que vem dia após dia, com a mudança do corpo da mulher, dos hábitos da casa, a necessidade do empenho do homem. Eu sei que os papéis hoje, as coisas ainda não... elas se encontram muito incipientes, né? Tem muita coisa acontecendo, né? E nós, homens, muitas vezes não correspondemos a isso, né? Mas é preciso compreender que, olha, tem vida
tem responsabilidade e tem sacrifício. Exatamente. Essa vida ali, ela em potencial, ela já está plena. E pode ser que essa criança tenha uma capacidade espetacular, pode ser que essa criança tenha algo que vá trazer para a sociedade algo que nós não temos ainda, talvez uma cura de uma doença, um processo, talvez essa criança seja alguém que vai realmente trazer contribuições importantes. Eu não estou falando em nada de questões sociais, porque conheço pessoas brilhantes que nasceram em famílias com baixa realidade social e que foram tremendamente importantes nos ambientes sociais em que se encontravam. Então, essa vida, e é muito importante entender isso, esse novo ser, esse novo DNA não é corpo da mãe, né? Eu vejo esse argumento tão simplório, né? Das vezes as pessoas falam sobre aborto, assim, a mulher não pode fazer o que ela quer com o corpo dela. Olha, o bebê não é seu corpo, ele já é uma nova pessoa, ele é uma nova consciência, ele é um novo DNA, uma nova potencialidade, e ele é muito maior do que um pedaço de coisa dentro de você. Ele não é a mãe, né? E quem tem filho sabe disso, porque desde o ventre você percebe a diferença de um filho para o outro, é impressionante, né? Você sente, e a interação da criança com você é diferente desde o ventre. Cada um tem o seu chamado, a sua responsabilidade, o seu dever. Aquela criança não é parte do corpo da mãe, aquela criança já é um novo ser humano. Eu quero até exaltar, aproveitar que foi Dia dos Pais, né? Eu quero exaltar aqui que existem muitos homens que assumiram seu papel como homem, como pai, como alguém que em sacrifício gera, sim, famílias equilibradas, dá estabilidade familiar. Eu quero realmente, sim, exaltar estes homens, porque como é bonito ver uma pessoa desempenhando verdadeiramente seu papel, né? E como conheço homens que merecem ser realmente reconhecidos porque assumiram seu papel e quanto bem tem feito na sociedade. Então, parabéns você, homem, que realmente assume seu papel. Doutora, mais um comentário rápido. Você me fez lembrar aqui uma conversa que eu tive com uma pessoa que tem gêmeos, né? Aí eu perguntei para ela assim, poxa, você, quando nasceu, né, os seus filhos, aconteceu de você confundir? Ela foi muito firme comigo. Não. Eu sei quem é uma e quem é outra. Depois que crescem e começam a usar roupas ali, tem os trejeitos, né? Às vezes você pode ficar com um pouco de dúvida, mas nunca as confundir. Cada uma é uma. Único, mesmo quem é gêmeos, cada um é único. A personalidade é outra e é marcado já por essa interação intraútero, né? E se a pessoa tem a coragem de dar a vida para construir isso, e eu poderia também dar aqui dezenas de exemplos de mulheres que passaram por situações super difíceis e que decidiram pagar o preço, né, de doar a vida para essa criança, para esses filhos, mulheres que hoje são realizadas nestes filhos, porque tiveram a coragem de vir. Eu acho também complicado, porque muitas mulheres que dizem ser a favor do aborto, elas falam assim, que elas querem, aí quando falam assim, não, mas a gente dá toda a estrutura para você, para que você mantenha a gravidez até o final, para que você possa doar essa criança, para que outra família possa cuidar dela, para que dê a chance dessa criança viver. E elas justificam que elas acham melhor não fazer isso, porque a chance delas se apegarem à criança é tão grande e delas depois não terem coragem mais de doar seus filhos. Mas olha que loucura, elas sabem, elas já se sentem mãe. E algo que eu sempre digo quando vão discutir comigo sobre aborto é o seguinte, o aborto não é só uma agressão ao feto, o aborto não é só uma agressão àquela criança, porque aquela mulher, na hora que acontece a fecundação, aquela mulher já é uma mãe, ela já é mãe. Ela pode não querer isso, ela pode não assumir isso, mas ela já é mãe. O aborto é uma agressão à mulher, é uma agressão onde ela mesma está negando uma parte que já é viva dentro dela, nos seus hormônios, nos seus sentimentos, na sua emoção, na sua afetividade, ela já é outra pessoa. Aquela criança já transformou a vida dela. E quando ela aceita o aborto, é uma autoagressão.
não é só uma agressão àquela criança, é uma autoagressão. Ela está matando dentro de si um processo fisiológico que já era intenso desde a concepção. A fisiologia é toda diferente, ela já é outra pessoa na hora daquela concepção. É bonito de ver que quando a mulher tem mais de um filho, por exemplo, ela tem uma criança já em casa e ela engravida, antes dela saber que ela está grávida, antes de fazer teste de gravidez, o outro filho gruda na mãe. O outro filho fica muito mais junto na mãe. E aí, quando elas vêm para mim e falam, doutora, eu acho que eu estou grávida. Primeira coisa que eu pergunto, como é que está seu filho? Ele grudou em você? Ela grudou, está grudadinho, doutora, eu acho que eu estou grávida. Eu falei, você está grávida? Porque a outra criança tem uma sensibilidade muito maior que nós. Ela vê muito mais facilmente a verdade que às vezes nós demoramos para ver. Mas aquela mulher já é mãe. O aborto é uma agressão também a ela. E as consequências do aborto, dessa negação, tanto da mãe quanto do pai, tá? As consequências dessa negação muitas vezes vão vir muitos anos depois, quando essa mulher for querer engravidar. Porque quando ela for querer engravidar, aquela negação, aquela autoagressão que ela fez, vai vir à tona como um sentimento de autocondenação, dizendo, você não é digna de ser mãe. Então, quantas mulheres eu já tratei que depois de um aborto provocado têm dificuldade de engravidar? Quando elas querem, quando a estrutura ao redor é favorável, elas querem engravidar, elas ficam com dificuldade de engravidar por causa dessa falta do auto-perdão, de aceitação do que elas viveram. Então, assim, a gente precisa criar estrutura para defender esta mãe, que já é mãe, para defender esta criança, que já é pessoa, e para dar oportunidade desse pai de se tornar herói, né? Na terapia, a gente entende, a gente vê que todo homem, seja pela constituição da testosterona, pela constituição do pensamento cerebral, o homem foi feito para ser suporte, para ser herói. Todo homem foi feito para ser herói. Parece coisa infantil, né? Mas é algo que tem um significado muito importante para o homem, porque ele foi feito para ser segurança, ele foi feito para ser base, ele foi feito para dar estabilidade. Então, a sociedade precisa dar oportunidade para que esse pai seja realmente o herói dessa família, a presença dessa família, que traga segurança e um ambiente propício para desenvolver essas três interações de pessoas que constituem a família na sua célula inicial. Então, para finalizar, né, eu penso que esse valor do sacrifício, esse valor da doação e a discussão mais profunda sobre a responsabilização das minhas decisões, que tem que vir muito antes da questão de aborto e que tem que estar em todas as bases familiares. Toda a vida familiar é doação de si, mas não uma doação que me destrói. É uma doação que me faz ser mais eu e que faz eu me encontrar com a minha verdade de quem eu realmente sou. Doutora, ainda nessa questão das potencialidades e do ambiente familiar, né? Para que haja essa plenitude, né? A vida para a plenitude, né? Quando se fala em plenitude é que tudo aquilo que está ali em potência e tem a chance de virar ato, né? Então, o ambiente familiar, no início, desde da concepção até os primeiros anos ali de vida, ele influi até que nível para proporcionar o ambiente favorável para que aquilo que está em potência vire em ato, ou seja, que a pessoa se desenvolva dentro das suas capacidades o máximo que for possível para gerar o bem. Olha, de longe, a influência mais importante da nossa vida é nosso pai e nossa mãe. De longe, em todos os relacionamentos sociais, nós vamos refletir o nosso pai e nossa mãe, seja buscando completar aquilo que eles não nos deram, seja buscando encontrar novamente aquilo que eles trouxeram de positivo. Então, o ser humano, em todos os seus relacionamentos, no trabalho, na família, na sociedade, nos amigos, ele busca, então, preencher o que faltou deste relacionamento familiar com o pai e com a mãe, ou repetir aquilo que foi saudável e foi agradável. Então, é uma influência muito grande no conceito, no bebê, dessa presença da estabilidade emocional, para que ele possa desenvolver a sua personalidade
com tudo que ele tem do lado bom. Mas, eu quero dizer o seguinte, todo ser humano é falho. E todos nós, por melhores que tenham sido nossos pais, temos marcas desse relacionamento que também é imperfeito e que gera marcas também negativas. Mas o ser humano, ele é soberano na sua decisão do que fazer com aquilo que ele recebe. Então, a gente não tem o controle sobre aquilo que as pessoas vão nos dar, a gente tem o controle sobre os sentimentos que nossa mãe vai ter, que nosso pai vai ter sobre nós. Nós não temos o poder de controlar aquilo que as pessoas vão colocar sobre a nossa vida e sobre a nossa responsabilidade. Mas nós temos total autonomia para decidir o que nós vamos ser e fazer a partir disso. Então, não é 100% determinante que se eu fui rejeitada, eu vou me tornar alguém ruim ou alguém emocionalmente desequilibrado. Então, o ser humano é maior. O ser humano, na sua potencialidade, ele tem a capacidade de ser para o bem, ele é feito para o bem. A fisiologia dele inteira é feita para a sua potencialidade. O seu DNA, as suas capacidades físicas trazem todo o ambiente necessário para que ele desenvolva todas as suas potencialidades de personalidade, e ele pode sim decidir ser algo muito melhor do que aquilo que mandaram sobre ele. Ele pode sim decidir tomar um rumo que não é determinado pelas suas marcas ruins, mas que é determinado pelas potencialidades que ele tem. Então, apesar de ser muito importante, não é limitante e nem determinante. Porque também tem um argumento que eu também não consigo engolir em relação ao aborto, que é o seguinte, fala assim, essa criança foi rejeitada dentro do útero, a mãe não quis essa criança, ou foi fruto de uma agressão, essa criança não pode gerar algo bom, essa criança vai se tornar alguém ruim. Não. Você está deturpando a natureza baseado nos fatos superficiais que aconteceram com essa criança. Por mais que essa criança tenha marcas de rejeição, a potencialidade dela é para o bem. Então, essa criança pode sim desenvolver plenamente, talvez muito melhor do que nós, que recebemos talvez uma estrutura melhor. E eu tenho diversos exemplos disso, tenho certeza que todos vocês têm, de pessoas que sofreram muito nessa vida, pessoas que tiveram histórias muito sofridas e que são pessoas fantásticas e que contribuem diretamente para a construção de uma sociedade equilibrada e uma sociedade do bem. Então, apesar de serem marcas importantes, não são determinantes. Ok. O ser humano ele é único e irrepetível. Essa riqueza que há em cada um de nós, né? Então, não podemos agir com determinismos, né? Isolar devido a um recorte só no olhar, né? E que riqueza as crianças em nossa vida, e que já é um sacrifício, sim, né? Eu gostei muito do caminho que a senhora fez, doutora, porque não nos afasta daquilo que é a vida concreta e real, né? É doação, é lágrima que às vezes cai, é paciência que é consumida, tempo que vai, cabelos que caem, outros ficam brancos, enfim, mas por que isso? Porque é o maior dom que a gente tem. Não tem outro dom maior. Não tem passeio que o valha, não tem nada. Não tem nada que você possa consumir que se iguale à vida. A vida é o motor da humanidade, né? Então, ela precisa, sim, ser bem refletida, saber respeitar, né? E entender os momentos que se passa, as dificuldades que se tem, né? De qualquer ordem, mas, acima de tudo, insistir, né? Um dia eu estava conversando com uma mãe, né? A respeito do seu filho preso, e ela foi fazer uma visita, né? Na cadeia. E aí, conversando com ela, eu percebi o quão grande é o mistério do amor na família, né? A mãe que sofreu, um filho que fez uma série de coisas, tirou bens de dentro de casa,
violência, etc., drogadição. E a mãe lá, encarando uma madrugada fria, porque ela quer ver o seu amado. Então, isso são situações que não se explica muito bem, apenas se vive. E esse caminho que a senhora fez, dá para refletir bastante sobre isso, né? Eu fico muito feliz aí, mais uma vez, agradeço pela participação da senhora aqui nessa live, tá? Muito obrigado. Alegria estar com vocês e penso que é esse mesmo caminho, né? A gente o ser mãe, ser pai é o caminho do agricultor, né? É muito fácil eu pegar uma alface, pegar um tomate, eu comer e achar gostoso, é muito fácil. Mas a pessoa que acordou cada madrugada, a pessoa que foi lá e arou aquela terra e plantou aquela semente, e agou e regou, e catou cada erva daninha ali que podia atrapalhar e protegeu contra as coisas que poderiam vir, e que viu aquela sementinha pequenininha aí gerando e crescendo, aquela pessoa, quando ela ora a lavoura dela, ela entende cada sacrifício que ela fez para que aquilo estivesse daquela forma. Mas também ninguém no mundo tem a satisfação de ver aquela horta como aquela pessoa tem. A realização que isso traz é esse o valor do sacrifício, né? Quando o ser humano está lutando contra o sacrifício, ele não consegue entender o que é amor, ele não consegue entender o que é se doar para alguém. Mas quando ele para de lutar com o sacrifício, ele consegue perceber o tesouro que é construir alguém na verdade, construir alguém no amor. Então, a gente precisa parar de lutar, né? Parar de lutar para... Eu vejo as mães, né, e pais hoje querendo ser mãe e pai e querendo continuar com a vida de lazer, de amigos, de bebedeira, de tudo, tal, como se pudesse conciliar as duas coisas. E aí gera um sofrimento tremendo, porque você vê que você não dá conta, você fica profundamente sobrecarregado e você acaba entrando num conflito tremendo. Quando, na verdade, a gente precisa entender que as decisões que a gente toma, o caminho que a gente vai caminhar, no caminho está o tesouro. O tesouro não está só no final. O tesouro já está no caminho. Mas para eu conseguir ver esse tesouro, eu preciso passar por esse caminho e passar ali intensamente, passar ali sem reservas. Eu preciso mergulhar naquele caminho para que eu possa descobrir os tesouros que estão ali. E esse mergulhar é abrir mão dos outros caminhos. Não tem jeito. É isso aí. É o valor do sacrifício. É bem interessante. No Dia dos Pais eu estava refletindo um pouco, né? Pensando, né? Que um pai, a mãe também, né? Ele se constrói construindo o outro, não se guardando para si. O ser humano, ele tem um chamado para ajudar e se construir no outro. Então, eu acho muito pertinente isso tudo que a senhora trouxe aqui, e também a forma que às vezes a gente se comunica, né? Nós precisamos de alguns elementos. Hoje mesmo nós estamos aqui nessa live, então tem o ambiente, a senhora está em casa, eu estou aqui no ambiente da Câmara, né? E às vezes a gente precisa de alguns outros argumentos para entrar ali, enfim, nesse ambiente que é a casa das pessoas, onde elas estão agora, né? E eu sei muito bem que existe um recurso que a senhora tem, é o recurso artístico. Então, além de toda essa condição da sua exposição, a tua história de vida e também a atuação no campo da saúde, da medicina, tem algo a mais aí, né? Que é a sua condição artística. E, lógico, se possível for, ficaríamos muito honrados em escutar um pouco daquilo que também você tem, que já não é mais potência, é um ato, se pudesse nos agraciar aí com uma canção. Olha, eu vou fazer por... Te peguei agora. Normalmente, me pegou. Mas eu não quero colocar numa situação, tá? Se de repente não tá muito legal aí o ambiente, nem dormindo... Não tem problema. Mas eu gosto muito da música, né? Gosto muito realmente do lado artístico.
que eu acho que ele ajuda a expressar os sentimentos melhores, às vezes, do que... Né? Então, é algo que me ajuda muito, né, a lidar até com medicina e com as dores do mundo que eu acabo encontrando por ser médica e terapeuta, né? E acho que é um recurso que ajuda muito para todas as pessoas. E como falamos de filhos, né? Eu componho, né, músicas e tem uma música que eu fiz quando eu estava grávida do meu primeiro filho. Né? Eu ainda nem entendia muito bem das coisas, mas cada vez que eu vivo essa música e que eu canto essa música, eu vejo que ela é mais verdade, se tornou verdade. Eu tenho 2 filhos, né, e tive um aborto espontâneo no meio do caminho. E para esse filho também de aborto espontâneo, que já mudou meu corpo, já mudou minha vida também, é a mesma coisa, né? Então eu vou cantar, desculpa aí, viu, gente? Não sei como vai sair o som do violão, não sei se tá saindo o violão. Ah, tá sim. Vocês estão ouvindo? Não, fica tranquilo. Então tá bom. Você tá em casa, pô. Se cair, a gente põe aqui de novo, tá, gente? Que loucura, a vida virou pelo avesso. Não imaginava que estava por vir. Me contaram, mas nem era o começo do que seria te ter aqui. Meus horários, meu sono, tudo deixou de ser só meu também pra ser teu. Mas meu mundo se encheu de sorrisos com a alegria dos olhos teus. Se perguntarem se eu queria voltar, responderia nem mesmo pensar como seria mais viver sem ter você. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez melhor. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez ser melhor. Roupas, brinquedos, choros e risos. Quero uma escola pra aprender a cuidar de você. Parece ser um desafio impossível, mas também sinto que eu nasci pra te ter. Você abalou minha estrutura mais firme, me fez dizer muito menos é meu. Não penso mais no que farei dos meus dias se não puder construir os teus. Se perguntarem se eu queria voltar, responderia nem mesmo pensar como seria mais viver sem ter você. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez melhor. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez ser melhor. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez melhor. Hoje sou menos eu pra ser mais pra você, e isso me fez ser melhor. Vocês deu pra ouvir direitinho aí, deu pra ouvir? Maravilha. Isso, meu filho, quem é pai e mãe vai ver que é exatamente isso, né? Exatamente isso. É ser menos para nós, para que eles possam crescer e para que tudo possa correr como precisa correr. Parabéns, parabéns. A inspiração, esse refrão é algo divino, né? Não tem outra explicação, porque é isso aí, né? Você disse tudo, qualquer coisa que eu diga mais aqui pode arranhar a obra. Mas, doutora, eu queria aqui já partir para a nossa interação. Temos aqui muitos comentários, né? Deixa eu pegar aqui, o William Zolim. Muito bom, doutora Roberta, é sempre bom ouvir você. Esse aqui já lhe conhece, né? Então, vamos lá. Lilian Schiavolin, perfeita colocação. O ser humano é feito para o bem. É isso mesmo, Lilian, é isso aí. Uma pergunta aqui, Tiago Batista. Doutora, qual seria a melhor forma de levar e abordar os adolescentes à responsabilidade que é ser pai e mãe? Sempre que eu lido com adolescente, eu falo sobre a dignidade. Eles têm uma marca muito intensa
de baixa autoestima, Eles se acham muito pouco, eles se consideram muito pouco. Isso acaba fazendo com que eles tenham decisões sexuais muito ruins. Eles não conseguem perceber em si que devem defender o que é precioso e belo. Então, com isso, para conquistar qualquer interação social, eles pagam um preço que for preciso pagar, inclusive sexual. Eles têm um vínculo muito forte com a maternidade e paternidade, ainda mais os que são de baixa renda, né? Muitas meninas de baixa renda, isso é algo muito grave, né? Mas é muito real. Muitas meninas de baixa renda, muitas meninas que moram em favelas, em situações de risco, elas têm o único valor afetivo na maternidade. O único vínculo que elas confiam é na maternidade, porque a imensa maioria delas não teve figura paterna. Então, essas meninas querem engravidar. Elas querem engravidar a qualquer custo. Inclusive, elas são excluídas, elas não têm capacidade de engravidar. Então, elas se esforçam para engravidar porque elas querem um vínculo afetivo forte e elas veem que a única forma de ter isso é tendo filhos. Então, eu sempre que eu abordo adolescentes, eu falo sobre essa autovalorização. Porque se o adolescente souber que ele é precioso e que ele deve se defender, aí ele está apto a fazer melhores escolhas, inclusive defender os seus sonhos, o que inclui direcionar a força sexual dele não só para a sexualidade, porque a força sexual não é só para o ato genital, a força sexual ela é também para apaixonar-se pela vida, apaixonar-se pelos projetos. Então, o jovem, hoje em dia, ele não tem outras paixões. Ele focaliza a paixão da vida dele na sexualidade. Você vê que os jovens não têm mais tanto vigor para estudar, não têm vigor para projetos, eles não têm vigor, eles não têm grandes objetivos na vida. Não, ele joga a força vital dele inteira na sexualidade. Então, quando você abre o leque dele de o que ele pode ser, o que ele pode fazer, aí ele começa a direcionar e fazer escolhas melhores, onde ele quer investir o tempo e a paixão da vida dele. Maravilha. Mais uns comentários aqui, doutora. Muito obrigado por falar dessa doação. Ajuda a muitas mães a encontrarem o sentido da vida e da família nos momentos difíceis. É isso aí. Aqui temos muitas pessoas elogiando, agradecendo a iniciativa dessa semana. Muito obrigado. O nosso país sempre se mostrou a favor da vida. Por que isto, na sua opinião, não se traduz na prática com os números atuais? Aqui não consta o nome da pessoa, mas, enfim. Deu para entender, doutor? Legal, deu para entender. Né? Porque a Constituição acaba, né, sendo uma Constituição que é contra o aborto, que traz toda a valorização da vida, mas na prática isso não acontece. Eu penso que os meios pelos quais o governo tem tentado fazer isso estão equivocados. O governo tem tentado tapar as consequências, quando, na verdade, ele deveria trabalhar na base, nos valores e na constituição moral das pessoas. Então, se você ensina para a criança da escola que ela tem valor, que ela precisa se defender, que ela precisa dar valor para quem ela é, que a sexualidade é algo precioso, que os valores são importantes, essa criança cresce e depois ela toma melhores decisões. Mas não adianta nada você oferecer camisinha, você pode transar à vontade e usar camisinha, não melhora em nada a dignidade sexual, não melhora em nada as escolhas sexuais, e essa pessoa continua não tendo nenhum critério para a escolha dos seus parceiros afetivos sexuais e acaba embarcando em relacionamentos que acabam desgastando quem ela é, ao invés de trazerem crescimento emocional para ela. Então, não adianta tapar o buraco. No final, a gente tem que constituir melhor as bases. É o mesmo problema da educação no Brasil, né? Não adianta aumentar vaga da faculdade e tal, não adianta se você não melhora a base educacional lá embaixo, né? É a mesma coisa. Sim, é isso aí. Aqui mais alguns comentários. Excelente iniciativa, vereador, muito coerente com todo o trabalho que tem desempenhado, sempre em defesa da vida da família. Parabéns, Aline Machado. Obrigado, Aline. O Igor Ramos, é realmente de tamanha importância o tema e que temos que defender as crianças, inclusive no Evangelho do dia, evidencia a importância da criança e, de certa forma, estão agredindo um ser inocente. Vamos aqui, mais um comentário. Boa noite. A vida é preciosa demais, é dever nosso amar esse ser, crescendo no ventre como um grande milagre. Antônia e Aristeu Morelli, é isso mesmo.
aqui uma pergunta: tem alguma sugestão efetiva para que essa educação sexual madura possa acontecer em grande escala social? Olha, eu penso que a gente poderia reformular a educação sexual que é dada nas escolas. Penso que o marketing e as campanhas de orientação de grande mídia, televisão, deveriam ser voltadas para a conscientização do homem, do papel do homem na sociedade, porque esse papel tem sido destruído ao longo das décadas, né? O homem na sociedade vem sendo colocado à parte desse processo, como se ele não fosse importante, como se a única função dele antes fosse de provedor. Hoje em dia a mulher trabalha, então o homem não tem mais papel nenhum. A mulher é provedora e ela é responsável pela criação dos filhos. Então esse homem ficou solto, perdido nessa sociedade nova, onde ele não encontra lugar para ele. Então penso que essa reformulação e esse marketing em massa de campanhas de orientação, de campanhas de propaganda mesmo, da valorização do papel do homem na família, para que isso se torne algo a ser desejado. Hoje não é desejado. Hoje o menino adolescente, se ele não tem uma boa consciência em casa, o que ele quer ser é aquele que fica com um monte de mulheres, que não é responsabilizado por isso, e os heróis adolescentes são esses. São jogadores de futebol, são pessoas ricas que têm muitas mulheres e nenhuma de verdade, que não assume seu papel social. Então penso que a gente precisa dar a esses adolescentes e jovens um espelho que eles desejem ser. Então eles precisam começar a sonhar em se tornarem homens de verdade, em sonhar em se tornarem homens reais. E isso acontece através do marketing, não tem jeito. Se a gente continuar colocando nosso marketing em homens irresponsáveis socialmente, né? E que são aquilo que eles querem ser, cheio da grana, que um monte de mulher e que não tem nenhuma de verdade, a gente não tem como fazer ele sonhar com uma coisa e dizer para ele ser outra. Ele não vai ser, né? Então essa conscientização precisa acontecer. Ok. Mais alguns comentários aqui. A Silvana Gonçalves: que pena que só quem já é contra o aborto está ouvindo essa realidade. Parabéns, doutora Roberta, pela sua dedicação e profissionalismo diante de um assunto muito importante. Mensagem de Luiz Felipe. Simone Cury: Simone, como está? Nós precisamos ser multiplicadores desses pensamentos. Que lindo, muito obrigado por compartilhar conosco essa maravilha, nossa amiga Thaís Oliveira. E professor Francisco Giocondo: muito interessante a live, obrigado, professor. Thaís de Oliveira Piccoli: essa aqui, Roberto, a gestante foi às lágrimas aqui, olha só, foi logo depois da contribuição artística. Tá vendo só? Então vamos lá. Aqui nós temos a Kátia Pisinato, que está assistindo aqui, elogiando a palestra da doutora. Obrigado, Kátia. Aqui uma colocação: tenho uma filha de 10 anos, gostaria de uma orientação de como começar a falar de sexo com ela nesse âmbito católico. Ela é católica, ela já tem um corpo de mocinha. Muito obrigado. Então, a criança e adolescente, você não deve abordar com ela a questão somente religiosa. Você precisa abordar com ela a questão da dignidade. Essa dignidade ela tem que ser abordada desde da mais pequena infância, onde você diz que o órgão genital dessa criança é algo precioso, é algo que essa criança precisa aprender, que deve ser guardada por ela, que deve ser zelado por ela. E você vai dando essa dignidade para essa criança desde a mais tenra infância. Em relação a conversar sobre questões sexuais, você tem que perceber qual o grau de maturidade da sua filha. Você não precisa ficar provocando essa conversa se ela não demonstra ainda interesse nessa história. O que você precisa estar é aberta e preparada para quando essa criança te abordar, porque ela vai te abordar. Meu filho não conversa comigo sobre isso. Não, é porque em algum momento ele tentou conversar e ele encontrou barreiras. Então, se você está aberta para ouvir o que essa criança tem a dizer, para responder às dúvidas dessa criança com tranquilidade, dentro daquilo que ela consegue entender naquele momento, então essa criança vai manter esse canal aberto de comunicação. Agora, se ela não demonstra interesse sobre isso, se ela não te aborda sobre isso, eu não ficaria tocando, eu só falaria sempre
que o corpo dela é precioso, que ela precisa guardar este corpo, que ela precisa ter cuidado caso alguém queira encostar nos órgãos genitais dela, que não pode, porque eles são preciosos. Então, só essa conscientização para evitar o risco de abuso infantil, que é algo, infelizmente, no nosso país muito prevalente. Mas a abordagem da questão sexual é quando a criança traz para você essa abordagem que você responda com tranquilidade, sem julgamento, porque a imensa maioria das vezes é só uma curiosidade que ela nem entende o que está falando, né? E a gente também não pode ficar adiantando esse processo porque não é saudável, não precisa disso, tá? Se você é família, entenda que a maior base emocional para sua criança desenvolver uma sexualidade equilibrada é ela ver um bom relacionamento entre homem e mulher. Quando o homem e a mulher se lidam bem entre si, ela vê como deveria ser um homem, como um homem deve tratar uma mulher, e vê como deveria ser uma mulher e como uma mulher deve tratar um homem. Essa é a maior escola, é o exemplo do dia a dia, onde você e seu marido se tratam com respeito, com carinho e com dignidade. Maravilha. E temos um comentário. Elisângela, minha esposa, olha, ela escreveu aqui, linda música, olhei para os meus filhos e me emocionei. Ser irmã é total doação, e essa doação precisa ser com alegria. Obrigada, Deus abençoe. Paulo Nicoletti, parabéns, Isaac, pela iniciativa de proteger e defender a família, base para uma sociedade mais justa e fraterna. Parabéns, doutora Roberta, pelas palavras. Obrigado, Paulão, pela sua participação. Um abraço na família aí. E bom, doutor, é isso. A interação, acho que foi muito boa, né? Muitas mensagens, tem algumas outras aí que a gente compilou, né? Não dá para colocar tudo que o tempo... só sabe como é que é, né? O tempo corre, né? Ele escorre aqui pelos cantos das nossas mãos. Ele não é elástico. Isso aqui vai mesmo, né? Opa, tem uma última pergunta aqui. Dá mais 2 minutinhos e a gente consegue. Doutora Roberta, por que a maioria dos pais não discutem e orientam o filho homem sobre castidade e sexualidade? O casal Ângela e Vilmário, um abração para vocês. Infelizmente, a maioria da nossa sociedade ainda está muito enraizada no machismo, onde se dizia que esse controle, essa responsabilidade sobre a pureza sexual está na mão da mulher e que o homem não precisa ter isso, que o homem, quanto mais ele exercer a sua sexualidade com mais mulheres, mais homem ele vai ser. Isso é um tabu social e que a gente precisa mudar isso, né? Cada um tem a sua dignidade sexual e essa defesa do equilíbrio sexual precisa vir também dos homens, né? Infelizmente, essa cultura social do machismo faz com que seja tão prevalente no nosso meio a cultura do estupro, a cultura do abuso sexual, que infelizmente 90%, mais de 90% dos casos é feito por homens, né? Porque o homem acaba entendendo que o desejo dele é soberano e que ele pode fazer o que ele quiser frente a esse desejo. Então essa cultura precisa ser mudada dentro de casa, com os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos homens, eu preciso ensinar para eles que eles precisam aprender a dominar os seus desejos, os seus instintos em todos os seus âmbitos, porque o ser humano, ele não é um simples animal, ele não é guiado pelos seus instintos, ele evoluiu. E nessa evolução, ele precisa aprender a dominar e a canalizar os seus instintos para o bem dele e da sociedade, para que ele possa conviver bem com os limites que lhe são impostos. Então, isso é realmente machismo enraizado na nossa sociedade. E eu recomendo que, se você tem filhos homens, que você os ensine a serem homens que aprendam a dominar os seus instintos, para que eles não sejam violentos, para que eles aprendam a dominar o seu desejo alimentar, para que eles aprendam a lidar com as coisas que a vida oferece, como bebidas, como outras coisas, de maneira equilibrada, né? Incluído com o sexo. É isso aí, são os apetites todos, né? Bom, muitas pessoas aqui agradecendo a clareza das respostas, né? Que está ajudando a esclarecer muitas dúvidas, né? O professor Francisco Giocondo fez outro comentário aqui: sexualidade, religiosidade, dignidade. Muito bem colocado o assunto, parabéns. Ficamos por aqui na interação e quero agradecer mais uma vez, doutora. Muito obrigado, né, por essa colocação. E eu queria também convidar, né, para que a gente possa ali juntos, né? Olha, tem mais um aqui que chegou.
tinha que ser o Raul. Raul, um abraço para você, Raul Salmazi Neto, belas explicações sobre o belíssimo dom da vida. Doutora Roberta, arrasando sempre, grande abraço. Aí, algumas pessoas que já lhe conhecem, já de outras experiências aí. Mas que bom. Um abração, Raul. Mas, enfim, eu queria convidar agora, nesse momento, a Laísa, da comunidade Corpus Christi, para que ela faça também uma interação conosco, que ela comente sobre essa proteção da vida, o trabalho que é feito aqui na cidade de Piracicaba com relação à proteção da vida. Laísa, a palavra está com você. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Muito obrigada pelo convite, parabéns também, né, por essa iniciativa, é uma excelente atividade aí nesse momento em que estamos vivendo, né? E parabéns, doutora Roberta, pela colocação, viu? Foi muito pertinente, foi excelente mesmo. E explicando um pouquinho aí do trabalho, né, que a gente desenvolve aqui na cidade de Piracicaba, como o vereador já disse, meu nome é Laísa, eu sou da comunidade Corpus Christi. Em 2012, a comunidade, aí, como uma moção, né, um desejo de poder ser uma resposta também para essa necessidade, deu início à Associação Vida Humana, que gerencia, que administra, né, os trabalhos aqui em defesa da vida que acontecem através da comunidade. Então, o nosso trabalho é justamente, como a doutora Roberta colocou lá, trabalhar com essa pontinha lá do iceberg, né? Cuidar dessa gestante que se encontra em situação de crise, né? Que passa por uma série de situações que vão levar ela à procura da interrupção da gravidez, a não aceitar essa gestação, porque muitas vezes ela não aceita e às vezes nem ela sabe o que ela quer. Então, ela mesma nem procura por nada, né? Ela simplesmente passa ali os 9 meses nessa negação, né, da gravidez, da gestação. Então, o nosso trabalho é justamente encontrar essa mulher, essa gestante que está passando por essa situação e tentar oferecer para ela possibilidades, né, dela sair dessa condição que ela vive, né, poder oferecer para ela mesmo uma luz, né, uma resposta, uma solução para aquilo que ela está passando. Né, e ajudá-la, na verdade, a entender, e como disse a doutora, né, acolher também as consequências das próprias atitudes, daquilo que ela tem vivido, das escolhas que ela faz, né? Porque na maioria das vezes, né, muitos acabam achando assim, quem procura pelo aborto é a mulher que é lá da periferia, que tem uma condição financeira baixa. Isso não é verdade. A maioria das mulheres que procuram pelo aborto, elas são de classe média, de média para alta. Muitas que a gente acompanha, a gente atende, estão numa situação financeira estável. Na verdade, existe essa negação da maternidade, né? Do querer não sacrifício, do não doar-se ao encontro do outro, do não renunciar, muitas vezes, seus projetos, seus planos, né? Para acolher aquela vida que está ali já dentro do ventre dela. Então, contrário do que muitos pensam, né? Como a doutora colocou, as adolescentes, né? Elas, na verdade, elas querem ser mães, né? Tem nelas esse desejo e elas fazem realmente de tudo para engravidar. Já as mulheres mais, que teoricamente, né, estariam mais maduras e que nem sempre estão, afetivamente falando, que acabam procurando mesmo pela interrupção, né? Então, a maioria das mulheres que a gente atende, elas já têm ali seus 25, 30 anos, já estão com uma carreira profissional consolidada, muitas formadas, né? Algumas, claro, passam por situações complexas nesse sentido, mas a grande maioria tem instrução, vamos dizer assim, tem um conhecimento muitas vezes teórico, né? Mas que na própria vida acaba não tendo essa acolhida, né? Então, a gente faz esse trabalho de orientação, né? Daquilo que é o aborto, das consequências que se tem, tanto físicas quanto psicológicas, daquilo que ela vai colher, para que essa mulher ela tenha consciência daquilo que ela está procurando por fazer. Porque a sociedade hoje vende o aborto, né, como se fosse lá a solução dos problemas, né, uma fórmula mágica para resolver problemas difíceis. E a vida não é assim, né, mas não explica na prática o que é as cicatrizes que vão ficar nessa mulher, as feridas que ela vai carregar para toda a vida e que ela vai multiplicar isso na história dela, na história dos filhos já nascidos, de outros que nascerão, né, então a gente entra ali na vida dessa mulher nesse momento para quebrar esse ciclo vicioso que ela está vivendo e, através dessa orientação, oferecer possibilidades para que ela decida-se, né, de forma consciente pela vida. Porque também não adianta só ela prosseguir com a gravidez, né? Ela tem que realmente
entender aquilo que ela está vivendo nesse momento. E é interessante a gente pensar assim, né? A comunidade trabalha com isso já desde o ano de 2012, então a gente já tem 8 anos aí de trabalho. A gente já salvou do aborto mais de 1.000 bebês, graças a Deus, né? E muitas, né? É muito interessante esse processo que elas vivem de cura, de amadurecimento, quando elas aceitam a gestação. É engraçado porque no início elas apresentam, parece um tsunami, né? Um terremoto, né? Vem com uma série de problemas que num primeiro momento olhando parece não ter solução. A partir do momento que ela sai de cima do muro, né, que ela opta ali por prosseguir com a gravidez, que ela aceita a vida dessa criança, mesmo que muitas vezes ela não vá educar essa criança, né, mas que ela vai colocar essa criança para adoção, a partir dali, não quer dizer que é uma fórmula mágica, mas a própria decisão dela vai ajudar ela já a encontrar resposta, né, para tudo aquilo que ela está vivendo. E muitas coisas vão se enquadrando, vão se encaixando, e a maioria delas, né, por fim, acabam ficando com o bebê, acabam testemunhando isso depois, acabam mandando aí fotos lindas, né, de bebês lindos, né, quando elas aceitam a vida. E tem muitas também que acabam acolhendo essa vida, né, optando por prosseguir com a gestação, mas que reconhecem também uma, como que a gente pode dizer, uma incapacidade ali, né, de poder criar essa criança, e acabam fazendo a opção da entrega em adoção. Né? Então, aqui na cidade de Piracicaba, a comunidade Corpus Christi tem uma casa onde acolhe também essas gestantes, né? Tanto gestantes que querem prosseguir, que ficam com a criança, a gente dá uma oportunidade aí para depois ela poder se reestruturar e assumir a própria vida, né? E cuidar dos seus filhos, mas também aquelas gestantes que muitas vezes não têm uma estrutura familiar, não tem aonde ficar, não consegue, né, lidar com a situação no ambiente que ela está vivendo hoje, que ela precisa aí de acolhimento. Né? Então, muitas acabam vindo aqui para Piracicaba, muitas da cidade de Piracicaba, do estado de São Paulo e até do Brasil inteiro, acabam vindo para cá, onde elas passam a gestação, onde elas vão ter toda a orientação ali necessária para que elas possam tomar a decisão consciente, né? E muitas que ficaram aqui com a gente também fizeram a opção de entregar essa criança em adoção, né? Aceitaram a vida e deram aí a oportunidade dessa criança poder viver. E é muito interessante porque eu já acolhi meninas, né, que entregaram a criança para adoção e que anteriormente já tinham passado pelo aborto. E aí elas falam, hoje eu me sinto muito mais tranquila, eu me sinto muito mais aliviada, eu me sinto mais feliz, porque eu pude fazer por essa criança agora, entregando ela em adoção. Elas falam, né, é pequeno, mas é um ato de amor, poder dar a elas o dom da vida, né, contrário do que eu fiz no passado, que foi ter tirado a vida, né, de outros filhos, né, então elas veem também, quando elas estão conscientes disso, na adoção, esse ato de amor, né, e quantas famílias aí são beneficiadas por isso também, né, que desejam ser pais e mães e muitas vezes biologicamente não é possível. Então, só que na cidade de Piracicaba a gente já entregou aí cerca de 25 a 30 bebês para adoção. Nesses 8 anos de trabalho, né, já teve ali um casal de gêmeos, né, mas que são muito felizes e que hoje vivem muito bem, né, e essas mães também são muito tranquilas e muito seguras, né, daquilo que elas fizeram, bem conscientes também, né, e vivem bem, né, com relação a isso. Então, é um pouquinho aí daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pode, né, contribuir para fazer essa sociedade ser diferente, né, poder construir aí uma nova geração, né, uma nova estrutura, e o quanto é importante isso que a doutora Roberta falou, né, essa conscientização, tanto do adolescente quanto da pessoa adulta mesmo, né, de mulheres, de homens, de poderem ser responsáveis aí, né, pelos seus próprios atos, pelas suas atitudes, de não ficar ali só com o prazer do momento, mas ter consciência daquilo que pode vir depois, né, das consequências que isso vai ter, porque é isso que realmente faz a diferença. Né? Então, o nosso trabalho é justamente trazer essas mulheres aí essa consciência, né? E ajudá-las aí nesse processo também, para que elas sejam amparadas, né? Para que elas tenham dignidade de viver bem esse momento aí da vida delas. Legal, maravilha, Laísa. Olha, são números expressivos demais, né? 1000 bebês aí com a influência de vocês que estão... foi dada a chance da vida, né? Para eles,
outros aí, 25 bebês para adoção, de mães que, infelizmente, por um motivo ou por outro, não conseguiam aí levar adiante, né, a maternidade, né? Deixa eu te colocar uma situação aqui. Se uma pessoa quiser fazer um contato com vocês para receber um aconselhamento, enfim, dialogar sobre alguma situação que eles estejam vivendo, que na família ou consigo mesmo, como é que isso pode se dar? Então, pode entrar em contato com a gente aqui no nosso telefone fixo, 3377-1964, ou também através aí das redes sociais, né? Pode procurar ali Comunidade Corpus Christi, tem no Instagram, com Corpus Christi, tudo juntinho ali. Pode encontrar a gente por ali também, né? Perguntar, pedir informações, que o pessoal me passa o contato e a gente começa aí esse diálogo, né? Então, é aberto também pessoas que queiram, do tipo, olha, eu ouvi, gostei, quero ajudar nesse trabalho, quero também, né, dedicar aí um pouco do meu tempo com isso, auxiliando, orientando essas gestantes. Também pode entrar em contato conosco. Estão super bem-vindos, né? Quanto mais pessoas aí se dedicam a esse trabalho, melhor né? Porque mais gestantes a gente alcança, mais vidas são salvas e mais o trabalho se desenvolve também, né? Impressionante mesmo esses números. Deixa eu só reforçar aqui, então, o telefone fixo, Comunidade Corpus Christi, 3377-1964. É isso, né, Laísa? 64. Legal, isso. Maravilha. E as redes sociais todas, né? Onde as pessoas podem aí, enfim, fazer o contato com a comunidade. Sim. Muito obrigado, Laísa. Olha, eu que agradeço. Muito feliz aí pela sua participação. Manda um abraço para a turma da comunidade, tá? Com certeza. Legal. Eu quero agora aqui mais um convidado para a gente bater um papo, né? O Ney, da comunidade Missão Theotokos, aqui também de Piracicaba, promovendo o bem da vida e da família. Ney, a palavra está contigo. Fala um pouco aí da comunidade, como surgiu o carisma e como é que vocês estão trabalhando por esse tempo. Olá, Isaac. Bom, quero cumprimentar novamente a todos, agradecer pelo convite e parabenizá-lo pela iniciativa. Eu quero ser obediente aqui ao tempo que você me concedeu, são 5 minutos para mim poder falar um pouco, mas eu quero antes parabenizar a doutora Roberta pela belíssima e valiosa exposição que ela fez, né? Isso só confirma algo que eu tenho pensado nesses tempos, né? E defendido, de que nós estamos nos tornando tolerantes demais com essas questões que diz respeito à vida humana e à família. Então, doutora Roberta, a senhora ganhou hoje um fã pelo seu talento musical e um admirador, né, pelo ser humano que a senhora especialmente por ser médica. Então, meus parabéns pela sua posição. Bom, nós, então, somos uma comunidade de leigos consagrados e consagradas, né, que há 17 anos tem realizado na cidade de Piracicaba trabalhos em prol da evangelização e que realiza diversos, vamos dizer assim, trabalhos, projetos em defesa da vida. E é através desses projetos que nós queremos dar a nossa contribuição no sentido de conscientizar as pessoas acerca do valor da vida humana, né, do valor da família. Então, nesse sentido, nós atuamos em vários projetos, né? Nós iniciamos esses projetos lá em 2015, né? E dentre os projetos nós temos são 4 que eu gostaria de destacar aqui. Então, vou ser bastante breve aqui, tá bom, Isaac? Então, um deles é o projeto
chamado Levanta-te. Esse projeto ele tem por finalidade atender as pessoas com depressão ou que estejam passando por algum sofrimento emocional, já que a depressão tornou-se uma verdadeira epidemia em nossos dias, né? E que afetam todas as pessoas, né? De todos os níveis sociais, de todas as idades, e que infelizmente são atingidos pela depressão. Um outro projeto nós chamamos de Não Chores Mais. E este projeto ele tem a finalidade de atender aquelas mulheres que sofrem ou que estão sofrendo após terem realizado um aborto, seja este um aborto espontâneo ou um aborto provocado. Esse atendimento também ele se estende para aquelas pessoas que direta ou que indiretamente foram envolvidas com um aborto, né? Então, nós sabemos que muito mais do que as sequelas deixadas no corpo, milhares de mulheres enfrentam muitas vezes um outro problema de saúde, que é o de ordem emocional. A angústia, a depressão, a ansiedade, transtornos mentais. Então, são algumas das marcas, né, que podem aparecer de imediato ou até mesmo anos depois. Portanto, então, de forma prática e, vamos dizer assim, tangível, nós queremos, de alguma maneira, aqui estendendo as nossas mãos a estas mulheres e a estas famílias, ajudar, né, a diminuir um pouco destas marcas e dessas angústias que estas mulheres possam estar passando por conta do aborto. Um outro projeto é aquele que nós chamamos de Não Tenhais Medo. Este é um trabalho de conscientização da vocação da mulher à maternidade, sobretudo com aquelas mulheres que têm algum tipo de resistência à concepção de filhos, por diversos motivos, né? São mulheres que ainda não tiveram nenhum filho, nenhuma gestação, e aquelas que já têm filhos, mas elas se fecham por razões aqui que não teria tempo da gente poder falar, mas elas se fecham à transmissão de novas vidas, né? Para algumas mulheres, é o que nós temos percebido, qualquer contato com um tema ou de gestação, de maternidade, podem gerar algumas reações como aflição, insegurança, depressão e até mesmo crise de pânico. E, por fim, um projeto que nós chamamos de Santos Inocentes. O que acontece é que diante de uma gravidez indesejada ou precoce, e até mesmo por vamos dizer assim, um desequilíbrio emocional, muitas mulheres enxergam o aborto como a única alternativa, ainda mais se elas vivem em situações de vulnerabilidade, né? Então, nós queremos, através desse projeto, conscientizar as famílias, as mulheres, a respeito da importância da vida e dos males físicos e psicológicos que o aborto provoca, avivando, vamos dizer assim, né, a decisão dessas mulheres de levarem a gestação adiante, e aí nós oferecemos um apoio social, um apoio psicológico e um apoio espiritual. Então, esses são alguns dos projetos que nós realizamos em nossa comunidade.
deixo aqui o nosso contato, né? Se alguém precisar de alguma ajuda nesse sentido, pode contar conosco. Então, o nosso telefone aqui de Piracicaba é o 3426-4249. 3426-4249. O nosso site, www.comteotocos.org.br. Mas vocês também poderão nos encontrar através das mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim. Então, mais uma vez agradeço, Isaac. Obrigado e parabéns aí pela sua iniciativa. Eu que agradeço a tua participação aqui também conosco. E até, o Ney, eu gostaria de tocar nesse assunto desse projeto, vocação à maternidade. Hoje nós sabemos, devido a a situação da sociedade, às vezes por conta de busca de projetos pessoais, ou então da dificuldade econômica, ou um histórico, infelizmente, negativo dentro do seio da própria família, né? As jovens que estão ingressando na vida adulta se fecham para isso. E aí é necessário um diálogo, né, Ney? E como que se dá isso na comunidade? Como é que você promove essa aproximação com essas jovens ou que estão ingressando ou que, de repente, já estão dentro de um matrimônio, mas que se fecham na questão da maternidade? Bom, Isaac, de fato, né, é um trabalho... A doutora disse isso várias vezes, né? É um trabalho para despertar essa vocação que a mulher tem para a maternidade. Nós estamos, e com bastante êxito e sucesso, usando para despertar a consciência dessas mulheres, me permita dizer isso, nós estamos utilizando aqui um conteúdo da teologia do corpo, né? São João Paulo II, e através, além de uma ajuda psicológica, né, nós temos conseguido um êxito nesse sentido, né, de mulheres que tinham pavor, né, de engravidar, né? Nós temos pelo menos 3 casos aqui de testemunhos belíssimos, né, de mulheres que viveram essa experiência de estarem fechadas à vida e que depois descobriram, através de uma ajuda psicológica, espiritual, a beleza de ser mãe. Então, nós procuramos aqui, nesses projetos, fazer com que as pessoas façam algumas perguntas importantes sobre as suas vidas. Por isso eu disse no início que nós nos tornamos tolerantes demais com algumas posições políticas, com algumas posições ideológicas, e que são contrárias à família e à vida. Então, o ser humano, a mulher, a doutora disse isso muito bem, ela possui esse dom natural de ser mãe. Então, não é muito difícil, né, despertar a consciência das mulheres para a beleza da maternidade. Maravilha, Ney. A doutora, eu olhando o cartaz de divulgação que vocês fizeram, então eu não conhecia a doutora Roberta, né? Mas eu fui dar uma olhadinha hoje aí na internet e encontrei vários vídeos dela e, de fato, a Roberta tem um talento muito grande. Então, para quem não conhece o trabalho dela e esse talento musical e de compositora que ela tem, eu deixo aqui uma sugestão para que vocês busquem aí na internet, e você vai encontrar no Facebook dela vários vídeos dela cantando. Então, parabéns, doutora. Maravilha, Ney, é isso aí. É um talento que
não está em potência, já está em ato, né, Ney? Então, a gente tem que estar junto nisso, divulgar, e é essa a ideia mesmo. Ó, acertei o seu tempo, hein, Ney? Agora aqui, ó, nós fomos o mesmo caminho. Demos um tempo a mais aqui porque tínhamos uma outra participação e a pessoa, infelizmente, ficou indisposta, não deu para estar conosco, para a gente encaixar. Mas, Ney, é fundamental esse trabalho que me chamou muito a atenção de estimular a maternidade nos jovens, nas jovens, para que elas possam se abrir à vida, né? Porque às vezes são questões psicológicas, e a teologia do corpo do Papa São João Paulo II, vocês estão com um instrumento excelente em mãos. Muito bom. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui dessa live, né? Em especial a nossa palestrante, a doutora Roberta Castro. Roberta, muito obrigado. Se possível aqui, eu gostaria até de ver todos aqui na imagem, não sei se o pessoal da TV, aí, poxa, legal, abrindo aí o vídeo de todos, né? Muito obrigado, doutora Roberta. Olha, através das próprias perguntas, as colocações das pessoas na internet, as falas também dos nossos convidados, nós nos enriquecemos um pouco mais pela sua participação e aquilo que Deus faz na tua vida e entrega para nós, né? Em formato de conhecimento, em formato dos dons aí que estão partilhados, a vida que constrói vidas, né? Também agradeço a Laísa, muito obrigado, Laísa, dá um abraço, né, para o pessoal lá da comunidade Corpus Christi, esse trabalho fantástico, que às vezes passa pelo anonimato, e é isso mesmo, né? Nós sabemos esses caminhos que nós trilhamos, tem isso, e precisa ser assim muitas vezes para a gente poder ajudar a fazer o que deve ser feito, né? Então, muito bom ter escutado você e também essa partilha toda. E o Ney, muito obrigado, Ney, toda a condição da missão Comunidade Teotocos, que também tem feito esse trabalho em defesa da vida e da família. O Ney também atua com palestras, né, Ney? Às vezes fora aqui da nossa região, contribuindo para que esses valores sejam difundidos cada vez mais e mais. Então, agradeço a todos e também as equipes que aqui estão ainda nas dependências da Câmara de Vereadores, o pessoal aqui de TI, da TV. Muito obrigado por toda a condição de estarmos juntos nessa noite, né? E também o pessoal do gabinete, né? A turma está por aí. O Paulo Felipe, o Marcos Correia, a Vera Lúcia, a Isabel Pimenta, o Leandro Colombi, muito obrigado por todo o apoio que vocês deram para que esse evento acontecesse. E eu já quero deixar aqui o convite para amanhã. Amanhã, no dia 12, nós teremos a presença do psicólogo Luiz Henrique, lá de São Carlos. Ney, vai ser muito bom. Eu convido você a participar. Você também vai ficar ali surpreso, Laísa, doutora Roberta, se possível, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós vamos abordar amanhã a adolescência e o ingresso na vida adulta, a pessoa enquanto tarefa. Já me parece que está tudo encadeado, acho que ele já soprou aqui para nós e também já vai pegar esse bastão para tocar o dia de amanhã. E adolescência e vida adulta, estamos em construção, orientando a vida para o bem. Então, mais uma vez, muito obrigado, desejo a todos uma boa noite, Deus abençoe e até amanhã na nossa Semana Nacional da Família, através da Frente Parlamentar em Defesa da Vida da Família na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Tchau, gente, boa noite, um abraço e até amanhã.